Vamos para mais um Cast Doctor. Estamos aqui com convidados muito especiais. Segundo Cast Doctor. E hoje nós vamos falar de terapia holística. Gilberto Bacolix, a Cláudia Grigolo Pinto, e que eles vão estar aqui contando a sua história, falando sobre essas terapias, e nós juntos falando sobre saúde também. Gilberto, Cláudia, obrigado por terem vindo. Prazer estar aqui com você. Estou muito feliz por vocês estarem aqui e falar desse assunto que é de interesse de todos, né? Não só da área da saúde, como também para todo telespectador. Com certeza aqui nós teremos aulas, né? Teremos também algo que é em comum, e eu digo aos três, que é estudar. Vocês são áreas diferentes, advogado, professor em biologia, e que, de uma maneira ou de outra, vocês foram para um lado que não é, né? Que não tem muito a ver na parte do direito, e que tem no sentido, né, da biologia, tem muito. Mas eu quero que cada um de vocês conte a história, e depois nós vamos começar a discutir onde é que a terapia holística ela vai estar, que com certeza está em todas as áreas. Primeiras damas, né? Primeiras damas, por favor. Vamos lá, Cláudia. Obrigada, então. Primeiramente, né, um agradecimento pelo convite, né? É sempre uma graça a gente ter a possibilidade de divulgar, né, as terapias complementares que fazem tão bem às pessoas, né, de modo geral. Bom, eu sou bióloga de formação, né? Tenho uma formação inicial bastante científica, né? Depois eu fiz várias especializações, meu mestrado, meu doutorado numa área de ponta muito relacionada à ciência, que é a nanotecnologia, mas no meio deste caminho eu encontrei as terapias primeiramente como cliente. E o bem-estar que eu recebi através dessas terapias me despertou o interesse de compreender, né, como que essas técnicas podiam trazer um resultado tão positivo dentro daquilo que eu estava necessitando na época. E isso me fez buscar mais conhecimento e mais acabei fazendo uma especialização em medicina tradicional chinesa e em acupuntura. Aí juntando, né, então como eu sempre comento, que eu junto o conhecimento milenar com o que tem de mais novo, né, na tecnologia voltada à saúde, que é a nano. Então, sim. Essa resumindo a minha trajetória para chegar até aqui. Que maravilha. E tu, Gilberto? Bom, prazer estar aqui com vocês. Cláudia, Douglas, obrigado pelo convite. A minha história é um pouco interessante. Primeiramente, me formei em administração, com ênfase em gestão de sociedades cooperativas, fiz o curso de Direito, e em 2018 eu houve um despertar. Eu tive um despertar para estudar o Reiki. Porque eu recebo o Reiki como cliente desde 2008. Então, muitos anos, só são 10 anos recebendo sessões de Reiki dos mais diversos profissionais. Em 2018 aconteceu o despertar. Recebi espiritualmente a missão de estudar o Reiki e praticar o Reiki a partir de então. O que eu fiz a partir daí? Busquei um curso aqui no Brasil com um profissional, selecionei entre os profissionais que trabalhavam com Reiki na época, fiz um curso de Reiki com ele, do método tradicional. A partir de então, como eu tinha a missão de estudar o Reiki, eu fui atrás de grandes escritores, grandes mestres do Reiki hoje no mundo. Daí eu conheci Walter Lubeck da Alemanha, fiz um curso de Reiki com ele, conheci o International Center for Reiki Training, que hoje é o maior centro de treinamento de Reiki do mundo, que fica em Michigan, nos Estados Unidos, onde o William Uliren é o mentor, criador, diretor desse centro. E o mais interessante, o William hoje é considerado pelos grandes mestres do Reiki como o sucessor de Mikao Usui. Então é um cara que tem uma experiência muito grande para ser passada para as pessoas. E lá no ICRT eu fiz o curso de Reiki Usui Holy Fire e o Karuna Reiki, que são situações diferentes de Reiki. E agora, final do mês, eu vou entrar no mestrado do Animal Reiki, que é tratar o animal e o tutor. Hoje eu cuido pessoas, mas vou a partir do ano que vem, eu vou cuidar pessoas e animais, que é uma outra situação interessante.
E essa é a minha trajetória no Reiki. E como tu disseste no início da nossa fala, estudar. O que me ficciona é estudar o Reiki. Eu procuro ler autores, ler escritos, trago sempre comigo vários escritos, buscando cada vez mais informação. Porque o Reiki hoje, ele é uma terapia, junto com as outras terapias holísticas, uma forma de cuidar das pessoas, do mental, do emocional, do físico e do espiritual. E isso nós precisamos fazer. Já que nós estamos com a missão de cuidar de pessoas, nos aprofundarmos e cuidar das pessoas. Assim que nasceu a minha missão no Reiki. Certo. São terapias milenares, né? Elas vieram mais do Oriente, talvez até todas ou não, que isso vocês que vão detalhar, mas que de certa forma elas começaram a migrar para o lado ocidental e cada vez está sendo usado mais, quebrando muitos paradigmas, né? Deixando de ser mito e colocando à prova de que isso é certo, ela vale e que já está dentro de hospitais. Não é? Então, acredito que, como falaste, né, um lado espiritual e energia, né, que é muito importante. Viemos para esse mundo, né, para saber mais. E, infelizmente, ainda tem muitas cabeças que ainda estão na era pedra, ainda não conseguiram sair dessa situação, né, estática. Mas acredito que um tempo vai se evoluir e essas pessoas vão começar a notar que o que tem de hoje para nós aqui, vindo do Oriente para o Ocidente, no sentido de saúde, no sentido de espiritualidade, veio agregar e muito. Porque tem muitas provas em que, muitas vezes, a medicina tradicional ela não consegue curar. Mas que, aliada a situações de terapias holísticas, somado também a orações, a parte espiritual, né, a fé, se tem muitos milagres. E nós viemos de milagres, porque a nossa concepção é quase que um milagre da natureza. E que Deus abençoe. Então, nada como vocês explicarem o tanto e o quanto vocês estudam e colocam em prática e veem os seus pacientes, veem essas pessoas começando a se transformar através da energia, né, que vocês lidam com uma capacidade de energia muito positiva, tiram a negativa, né, e transformam em positivo. Então, eu quero que vocês falem mais a respeito das terapias complementares, quantas são, ou então quais as mais trabalhadas, que isso é legal para que quem está nos escutando, nos assistindo, percebam que nós temos muito mais recursos que se pensa. E que nem sempre é tecnologia, que apenas basta estar conectado à natureza. Conectado com a energia. Exatamente. Eu acho assim que o primeiro ponto assim para a gente começar a nossa conversa é pensando no termo saúde. Muitas pessoas acham que ter saúde é não estar doente. E esse não é o conceito fundamental. Estar saudável é muito mais amplo, porque englobaria a saúde física, mental, espiritual, emocional e até transcendental. Sim. Né? Então, a saúde, quando a gente fala em terapias complementares em saúde, elas tentam alcançar essas esferas que as terapias mais tradicionais da medicina ocidental ficam mais no físico. A medicina trata o sintoma, né? E muitas vezes é lá na holística que a gente vai conseguir trabalhar um pouco a causa daquele desequilíbrio que vai desencadear os sintomas e a doença, né? Então, basicamente, as terapias, independente das versões e variantes que tem, que são muitas, só o Ministério da Saúde regulamentou, vamos dizer assim, ou são aceitáveis dentro inclusive do SUS, já são mais de 30 terapias. Nossa Senhora. E dentro da medicina, na medicina, ainda os conselhos de medicina, eles aprovam para que inclusive médicos trabalhem com a acupuntura e a homeopatia, que eram também antes apenas dentro daquela esfera das antigamente chamadas alternativas. Então, o conceito saúde, o conceito de bem-estar,
a abrangência, né, do estado do indivíduo é muito mais amplo do que apenas não estar doente, né? Então a gente trabalha nessas esferas. Falando em variantes, né, são muitas, né? Algumas, como eu disse, já regulamentadas, né, com conselhos, não os conselhos, aqueles conselhos regulamentados, né, mas já existem sociedades de associações, né, já existe toda uma infraestrutura para os terapeutas, né, terem a parte legal, a parte organizacional para trabalhar com as terapias, né. Então, são muitas. O terapeuta, para chegar ao nível de trabalhar, ele estuda realmente muito, né? Então, para ser terapeuta, tem que, no mínimo, gostar muito de estudar. No meu caso, são 7 pós-graduações, né? E cada uma delas contribuiu de uma forma para chegar na profissional de terapias que eu sou hoje. A gente trabalha com algumas técnicas manuais, algumas técnicas energéticas e outras vibracionais. Então, existem algumas categorias, né? Para facilitar, assim, a compreensão, a gente pode falar na acupuntura. A acupuntura tem vertentes também, tá? Então, existe aquela visão da acupuntura apenas com agulhas. Hoje a gente trabalha com a eletroacupuntura, a acupuntura com materiais diversos, como esferas, como cristais, né, que são colocados nesses pontos específicos para buscar o equilíbrio. Tá? Aí nós temos as constelações familiares, que têm se difundido muito, e nós trabalhamos também, que ajuda muito a compreensão do próprio sistema familiar, né? E aí nós temos o Reiki, que eu acho que quase todo mundo que eu conheço que trabalha começou pelo Reiki. Eu acho que o Reiki é a mãe das terapias. A mãe das terapias, né? Então, eu trabalho com o Reiki mais tradicional, tibetano, mas existe, né, como o Gilberto vai falar depois, várias novas concepções, versões e atualizações. E aí a gente vai vendo, né? Aí, ao longo do nosso encontro aqui, a gente vai falando sobre as outras terapias, né? Mas o Reiki, com certeza, é a base, né? Onde a gente tem o despertar. Inclusive, quando a gente dá curso de Reiki, o primeiro módulo se chama o despertar. Então, é realmente entender o propósito, né? Nosso propósito para fazer essas contribuições. Muito interessante as concepções. As terapias holísticas realmente elas vieram para ficar. Você não tem mais que vamos buscar adaptar. Quando regulamentadas pelo Ministério da Saúde, aceitas pelo SUS, trouxe para dentro do município, trouxe para dentro do posto de saúde, para o hospital local. A aceitação é que tem que ser trabalhada. Está sendo muito trabalhado isso, né? A aceitação dessas terapias nas unidades de saúde, onde os profissionais que lá estão se predispõem a entender que esta terapia ou determinada terapia é importante num procedimento que está sendo realizado. Vou falar do Reiki. O Reiki, ele vem tradicionalmente de 1922, com Mikao Usui, que trouxe uma forma de Reiki. E essa forma de Reiki dele, lá de 1922, ele foi trabalhando com as pessoas, formou poucas pessoas a partir de então, até porque quando nasceu era muito fechado. Nasceu no Japão, muito fechado, poucas pessoas tinham acesso às informações, não havia nada escrito. O aluno ia para a sala de aula, os locais de aula, recebia informação e nada escrito, nada anotado, nenhuma informação. Começou a mudar a técnica. Foram sendo criadas outras técnicas a partir da primeira técnica de Reiki. Mas, em 2014 aconteceu uma revolução no Reiki. William Uren, que já tinha estudado muito o Reiki pelo mundo, e ele é o criador do Karuna Reiki. Nós temos o Karuna Reiki e temos o Kauna Reiki, o com R e com H e outras derivações a partir daí. O Karuna Reiki foi criado por um grupo de mestres que, formados por ele no Usui tibetano, que era a primeira versão lá que a Cláudia trabalha, e que nós olharmos assim, a maioria dos praticantes de Reiki que nós temos na nossa região, eles têm a vertente tibetana, mas eles não sabem que é a vertente tibetana, porque
muitas vezes não é explicado isso, porque foram sendo correntes a partir do reiki tibetano. Os profissionais que foram formados por William começaram a receber sinais, desenhos de símbolos, e foram enviando para ele vários sinais e vários símbolos sendo analisados. E um dia, William reuniu o grupo de mestres que tinham uma espiritualidade mais avançada e, numa semana de trabalho, um pouco mais, reuniram-se e criaram o Karuna Reiki, com 8 símbolos específicos, que o Karuna Reiki é o Reiki da compaixão, e ele faz transformações na vida das pessoas, desde o emocional, do mental, do físico, do espiritual, porque se trabalha internamente o que a pessoa precisa, e é através somente energia, sem medicamento, é o toque de mão, ou muitas vezes nem o toque de mão acontece, é a vibração de energia a partir da utilização correta dos símbolos, das formas de utilizá-lo, e vai acontecendo. E daí, como eu falei, em 2014 aconteceu o que eu disse, a revolução. O William estava sendo preparado para receber a nova conexão de energia, que é o Usui Holy Fire Reiki. É a atualização do sistema Usui para o Holy Fire. O Holy Fire está lá na Bíblia, que é o fogo sagrado, e mais interessante, essa energia, ele recebeu essa energia, assim como lá no passado Mikao Usui recebeu uma energia e identificou como sendo o Reiki e deu o nome de Usui Reiki, William recebeu o Holy Fire numa pré-sessão de treinamento que ele estaria dando no dia. E esse Reiki veio e vem hoje, a energia vem diretamente de Jesus Cristo, que é a espiritualidade. E que se nós olharmos hoje na espiritualidade, quando a gente estuda a evolução dos sistemas de Reiki e outras terapias, nós temos os céus superiores, que são os céus mais elevados que nós temos. Lá nós temos um local chamado Reino Amorfo, que é onde estão os mestres ascensionados, que são os guias da energia, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, e a energia do Holy Fire está junto lá. Então ela é uma fonte na criação para a pessoa. Esta conexão de energia, quando o terapeuta recebe o treinamento para trabalhar com essa energia, é uma sensação indescritível. E quando eu recebi a colocação da energia do Holy Fire no meu mestrado, acendeu, realmente acendeu uma chama no meu coração, uma chama. E essa chama ela permanece viva diariamente, por ser uma energia muito forte. O Usui Holy Fire, aliado ao Karuna Reiki, você faz um trabalho muito grande com as pessoas. E é esse trabalho que nós temos que levar hoje para os campos da medicina, fazendo com que as pessoas entendam que isso é importante, que ajudam a desvendar, curar, sarar, autocurar as pessoas. Porque, como tu falaste, o problema da doença sempre tem, em algum momento, um fundo emocional. Uma pontinha emocional que ficou acesa e não foi identificada. Porque não é identificada pela medicina tradicional, ela é identificada pela holística. Identificada, tratada, ela evita os reflexos. E assim a gente pode trabalhar o Reiki das mais diversas formas, nas mais diversas especialidades. E que bom que o SUS trouxe isso para o sistema e possibilita com que os órgãos municipais que são responsáveis pela saúde possam introduzi-los nas suas comunidades. Sim, exatamente. Existe também o yoga, né? Sim. É masculino, né? O yoga é masculino. É masculino. É, o yoga. Nós que trabalhamos mais dentro dos ensinamentos orientais, né? Então, um conjunto chamado de medicina tradicional chinesa, mas na verdade é japonesa, coreana, né? Junto, mas oriental. O primeiro princípio que se tem é buscar o equilíbrio. Tá? Então, sempre, em todas as situações, nós vamos ter 2 polos. Quando um polo está tomando a energia do outro, cria o desequilíbrio.
Então, todas as técnicas relacionadas aos ensinamentos orientais buscam esse equilíbrio, que é o Yin e o Yang, né? Então nós temos a natureza boa e má, todo o princípio está baseado nessa dualidade, né? E a partir daí se busca várias formas de chegar no equilíbrio, porque sem equilíbrio há saúde. A yoga é uma das formas como muitas pessoas se encontram para buscar esse equilíbrio. Hoje em dia a gente vive uma sociedade muito adoecida com a ansiedade, né? A ansiedade, síndrome do pânico, cada vez mais comum, incluindo já crianças, né? O terror noturno, né? Muito comum as mães chegarem e dizer, meu filho, minha criança não dorme bem, né? Então são várias ferramentas, né? O yoga basicamente é concentração, respiração e algumas posturas específicas que ajudam a canalizar essa energia, tá? Mas também nós temos dentro da medicina, e que a gente trabalha lá na clínica, as ventosas, por exemplo, que são aqueles copinhos, né, que fazem vácuo, e nas Olimpíadas ficaram bem visíveis. Muitos atletas, principalmente os nadadores, eles têm aquelas marcas nas costas, né, em outras partes do corpo também, mas principalmente nas costas. Por quê? Porque eles estão competindo, eles têm uma exigência muito grande dos músculos e tem dor. Mas como eles estão competindo, eles não podem usar medicamentos. Então, eles fazem uso da ventosa terapia para aliviar a dor, relaxar a musculatura e melhorar o seu desempenho sem o uso da química. Como funciona a ventosa? A ventosa, o princípio dela é o contrário da massagem do shiatsu. Então, por exemplo, o shiatsu, que também é uma terapia, a pressão dos dedos sobre todos os pontos do corpo onde há gatilhos, uma obstrução energética de algum meridiano que está causando dor. Então, aperta, né? Pressão para baixo. A ventosa faz a pressão inversa, ela suga. O que eles resultam? Numa melhor circulação sanguínea naquela região. Levando uma melhora na circulação, vai mais oxigênio, retira-se da região os poluentes, as toxinas que se acumularam, muitas vezes do esforço, e também os nutrientes. Então, você melhora a circulação, né, levando então nutrientes, oxigênio, retirando toxinas, o ácido lático que se acumula depois do esforço. A cãibra. Né, gerando a cãibra. E aí vai entrando gradualmente em equilíbrio, tá? E aí depende da necessidade, porque cada vez que chega um cliente, algumas pessoas chegam e dizem, eu quero agendar uma sessão de ventosa terapia. Já vem, ou vem que quer um reiki. Mas algumas pessoas vêm procurando, às vezes, uma terapia, mas durante a entrevista, a anamnese, a gente vai perguntando, vai conhecendo, vai ouvindo, faz aquela escuta terapêutica, né, do cliente, e aí pode sugerir uma outra técnica que, pelo nosso conhecimento, vai ser mais útil, vai ter um resultado melhor para aquela pessoa. E aí a gente vai fazendo. É bem comum também a gente utilizar mais de uma técnica durante um atendimento. Mas basicamente é redução da dor, né, e equilíbrio. As trocas de energia podem ser manuais, como eu disse, né, onde o terapeuta realmente toca, né, faz pressão em alguns pontos, massageia, também tem várias formas, mas também pode ser por imposição das mãos, pode ser pela meditação, mas o objetivo sempre é o equilíbrio, né, e lembrando sempre da dualidade. Né? Sim. Então, não existe ninguém totalmente são, nem ninguém totalmente doente. Sim, tá? claro. Então, nessas interseções aí que as terapias ajudam a equilibrar. Equilibrar. Gilberto, se pode fazer também reiki à distância? Sim. Como que funciona isso? O reiki à distância é uma técnica que ela funciona muito semelhante ao reiki presencial. Da forma que eu faço o reiki à distância. Combinam um horário com a pessoa, nesse determinado momento, a gente faz uma chamada pelo Zoom ou pelo WhatsApp, via vídeo, trocamos as informações, coloco a pessoa no estado receptivo de energia,
faz todo o procedimento como se fosse presencial. A limpeza da aura, a verificação da energia, essa é uma das formas. Outra forma é pelo substituto. Né? Você usa um instrumento de substituição da pessoa. Eu tenho um boneco, que ele tem os símbolos, os chakras do reiki no boneco. Quando a pessoa, mas eu não gostaria de deixar minha câmera ligada, eu prefiro ficar aqui quietinho no meu canto, daí eu faço a substituição. Eu coloco como a pessoa estivesse naquele boneco e trabalho o reiki com ela. E a energia flui da mesma forma. Eu trato gente hoje de Lajeado, Santa Cruz, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, né? Vários lugares que recebem reiki à distância. E recebem energia da mesma forma. Porque a energia não tem barreiras, não tem portas. Né? E é interessante, né? Porque assim, como é que você vai substituir alguém? Você vai substituir a pessoa para fazer o reiki? Técnica. São técnicas que você aprende nos cursos de reiki. Claro, o curso é um pouco mais aprofundado que leva a ensinar essas técnicas. E além do reiki à distância, por exemplo, eu trabalho com um instrumento chamado prancha radiestésica reiki. No momento em que a pessoa está recebendo o reiki, eu faço um trabalho de energia dela na prancha radiestésica que faz todo um equilíbrio na pessoa junto com o reiki. Então tem duas situações de recebimento de energia. E funciona estando no local ou não. Existem outras técnicas para a distância também, que é a redução, que é a visualização. São técnicas que você vai aprendendo e desenvolvendo. E ele funciona da mesma forma. Bom, com o advento da pandemia, eu também me adaptei, né? Na época da pandemia, eu ainda estava dando aulas na escola e a gente passou, os profissionais, por um processo de adaptação com os home office, né? E a terapia também, né? Então, algumas terapias, aquelas que não são manuais, podem ser feitas à distância. Entre elas, o reiki, obviamente, que o Gilberto já falou, né? Onde a gente usa alguns dados da pessoa. E uma coisa que é importante colocar aqui, que às vezes a comunidade tem dúvida, é que quem passa a energia não é o terapeuta. Exatamente. O terapeuta, através das técnicas que ele estudou, ele canaliza a energia que é do universo. Eu sou somente o canal. Então, às vezes pergunta, mas tu aplicou o reiki, tu fez, tu não está cansada, não perde energia? Não, pelo contrário, né, Gilberto? A gente ganha energia. Quanto mais a gente trabalha, melhora a nossa energia. Nós vibramos uma frequência muito mais elevada, né? E a questão da distância, então tem muito a ver com isso, né? São vibrações, né? São intenções, são encaminhamentos, né? Então eu não preciso estar aqui para eu, por exemplo, energizar esse copo fisicamente. Tá? Nós estamos falando um outro plano. Né? Sim. Então, dentro das terapias que eu atendo online, é o reiki, né? A mesa radiônica, eu trabalho com a radiônica e os gráficos sagrados, né? Muitas vezes a gente trabalha junto com o reiki, outras vezes não, onde a gente pode avaliar, né? Fazer uma avaliação energética daquela pessoa. Né? Existe muita procura de reiki, por exemplo, de mães para filhos, para um idoso na família, ou alguém que está hospitalizado, e sim, é possível a gente fazer o reiki à distância, independente da versão. E eu também trabalho a yoga, né? Eu tenho alguns alunos, né, que eu faço a instrução da yoga. Eu não trabalho com a yoga, aquela yoga que faz avançada, posturas muito, muito difíceis, né? Eu faço a yoga terapêutica. Tá? Tem outra profissional que trabalha as outras formas de yoga. Mas a yoga também a gente pode através do vídeo, né? E a constelação familiar também é possível, porque a gente usa os bonecos representantes do sistema familiar. Pode falar um pouquinho mais da constelação? Posso sim. A constelação familiar, ela também é uma ciência que reúne vários conhecimentos. Então não houve uma técnica totalmente criada do zero, né? Bert Hellinger, né, que foi quem juntou, né, quem sistematizou a técnica, né, ele foi pegando
conhecimentos da psicologia, né, da psicanálise. E, resumidamente, a constelação familiar, seja ela feita em grupo, individual, ou utilizando bonecos, na mesa ou na água, ela auxilia o cliente a visualizar o seu sistema familiar ou empresarial, que a gente também pode atender empresa. Mas quando coloca os representantes ali num campo, que a gente chama de um campo, que é um espaço determinado, onde o cliente coloca, ele vai começar representando a si mesmo, e ele vai escolhendo, no caso dos bonecos, personagens para representar as pessoas que estão envolvidas, que ele considera família, seu sistema. E aí, a primeira leitura que se faz é tipo de escolha, tamanho do boneco, a distância colocada, a forma, a posição. E a gente faz uma leitura, porque na constelação a gente usa muito a esfera do lúdico. Então, aquela pessoa que é muito racional, que acha que vai saber o que está colocando, ela perde um pouco esse controle. E aí, através dos representantes, ela monta o seu sistema. E o terapeuta ajuda, né, através principalmente de questionamentos, para a pessoa refletir, né, por que aquela pessoa está mais distante, quem é que olha para aquela pessoa, quem é que não olha para aquela pessoa naquela representação. E o próprio cliente vai tendo uma tomada de consciência daquilo que é o seu próprio sistema. No momento que o cliente entende algumas coisas que o terapeuta auxilia, não explica, é o próprio indivíduo que conhece seu sistema. Então, o terapeuta auxilia a ele ter aquela visualização, é como se ele colocasse uma luz por cima e olhasse um pouco de fora, tendo uma visão mais ampla, o que a gente chama de ampliação da própria consciência. E a partir daí, a pessoa faz as suas escolhas com mais clareza. O que ela vai fazer, se ela vai reproduzir um comportamento que vem se repetindo na família ou não. Então, basicamente, a constelação faz isso. Uma leitura auxilia a pessoa a entender os processos repetitivos que ocorrem no seu sistema e tomada de consciência. E aí ele fica mais livre, com uma compreensão maior para tomar suas decisões. E aí ele pode mudar ou não. Entendi. Certo? As mudanças são individuais, né? Exatamente. Disso. É verdade. Quando a Cláudia falou, nós estávamos falando do reiki à distância também. Existe uma técnica hoje que se chama Mariana Sage. É um método alemão de reiki e é uma das formas que são utilizadas muito para o reiki à distância. Para ter uma ideia, a primeira sessão de reiki Mariana Sage que eu recebi do meu mestre. Ele estava na Alemanha e eu na minha casa. Eu recebi a sessão de reiki dele, a energia vibrou de uma forma indescritível. Tanto que terminou a minha sessão de reiki com ele, foi 45 minutos aproximadamente, eu levantei e fui tomar um banho. Porque a vibração de energia foi muito forte. Então o reiki, assim como as terapias que a Cláudia falou, não interessa se você está presente ou não. O importante é você estar predisposto. Aceitar. A escolha, né? A escolha. E aceitar. Predisposto a receber. E daí quando a gente fala assim, estar pronto. A mãe pede um reiki para o filho. Tudo bem. A mãe pede um reiki para a irmã que tem 50 anos de idade e que é descrente em tudo. O reiki não vai funcionar. A pessoa tem que minimamente estar predisposto a receber. Exatamente. Estar ciente. Exato. Estar ciente que irá receber. Estar aberto a isso. E ter um preparo, ter um preparo, exatamente. Se Estar colocar, preparado. Num local sossegado, Algumas pessoas gostam do incenso, de uma luz, Mas acreditar. Passa pela escolha da mudança. Sim, exato. A escolha da cura. Isso é importante, né? E nós fizemos agora, Douglas, recentemente no meu espaço, que eu tenho uma colega que nós trabalhamos juntos, nós fizemos reiki para as crianças. E é um projeto mensal que nós temos. A gente lança um formulário para inscrição, as mães escrevem os seus filhos, para crianças até 14 anos de idade, tem limitada idade, em determinado horário. É para ver a aceitação disso. É impressionante. De vários lugares do Brasil. Porque hoje no Instagram, você acessa em qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer lugar do mundo. Claro. As pessoas acessam. Nessa última sessão que nós fizemos, tinha meninos de Rondônia. Quer dizer, olha a distância que estavam e recebem.
E uma coisa que nós falamos, a canalização do Reiki, a canalização da energia, a canalização de qualquer terapia. Um dia me perguntaram, Gilberto, tu faz 5 sessões de Reiki numa tarde, tu chega morto no final do dia? Eu falei, não. É a canalização. É o contrário. É o contrário. Fica mais energizado. Exato. Por quê? Os estudos comprovam isso. Do 100% da canalização da energia que nós organizamos para uma sessão de Reiki, 25, 30% fica conosco. E 70, 75% vai para a pessoa. Ela vai buscar a quantidade necessária de energia que ela precisa. Né? Então, se nós fizermos 5 sessões, nós teremos 150% de energia. Então, a gente renova a nossa energia diuturnamente. Né? Além de, claro, que todo terapeuta tem os seus cuidados. O que eu faço diariamente? Eu acordo, me auto-aplico o Reiki. Eu chego no meu espaço, me auto-aplico e preparo o espaço para atender. Encerro as sessões, tenho um método de 5 minutinhos, faço uma auto-aplicação de limpeza, organização, ok. A hora que eu vou dormir, eu me auto-aplico novamente. E nesse horário que eu vou dormir, eu tenho uma listinha mental que eu envio para algumas pessoas que autorizaram a receber Reiki. Entendi. Então, é uma vibração muito grande de energia. Sim. E uma troca. Uma troca. Vamos fazer agora o que eu gosto muito de fazer, que é colocar em casos. Tá? Casos mais graves, e você citando, né, os casos mais graves que já tiveram de uma maneira interdisciplinar, envolvendo problemas cardíacos, né, cirúrgicos, problemas assim mais graves, né, pacientes hospitalizados, e que vocês foram chamados ou foram contratados para ajudar também nessa terapia. E os casos mais, por exemplo, de pessoas, estudantes que estão muito nervosos para o vestibular, empresários que não estão indo muito bem, ou seja, também tem esse lado, né, que se ajuda muito. Então eu gosto muito dessas partes de casos interdisciplinares, onde realmente acontece tudo, né? E acontecem coisas. Exatamente. Então vamos lá. Bom, assim, agora me ocorreu, né, tem um caso bem interessante, que a cliente me procurou, era uma amiga, né? E um dia ela me procurou, assim, não diretamente na clínica, mas um ambiente que nós tínhamos em comum, e comentou que já havia feito 7 provas para tirar a carteira de habilitação de trânsito. E que ela dirigia, fazia as aulas com perfeição, mas chegava na hora de ser avaliada, ela cometia erros banais e acabava reprovando. E foram muitas vezes. E ela já estava desanimando, né? E aí eu convidei ela, amiga, vamos experimentar. Ela disse, porque eu já fiz, né, de tudo um pouco, né, mas chega na hora eu não consigo. Ela já estava comprando essa verdade, eu não consigo, não vou conseguir nunca, né? E estava presa nessa que a gente chama de crença limitante. A crença limitante, né? Crença limitante. E aí eu digo, tá, vamos fazer o seguinte, tu tem um prazo para fazer a 8ª tentativa. Vamos fazer um esquema aí de 3 meses. Chutei assim um período, né? A gente vai combinar. Vamos combinar então uma sessão de Reiki, uma sessão de relaxamento, né? Uma meditação guiada e auriculoterapia para ansiedade, pro pânico, né? Que são pontos específicos que a gente estimula na orelha, né? E daí eu disse, depois de um tempo aí que a gente fizer essa sequência de tratamento, aí você faz a tua prova de novo, mas sem pressa, tu tem tempo, vamos trabalhar isso. E ela começou o tratamento comigo, ela vinha a cada 15 dias na clínica, e aí a gente fazia, tirava aquela 1 hora, até mesmo 1h30, né, para ela relaxar, para ela, né, então a gente fazia todo aquele trabalho com todo carinho, com toda atenção, né, e no final do primeiro mês, ela, contrário à orientação da terapeuta, foi lá fazer a prova e foi aprovada. Geralmente, quando a gente tem um sucesso, a gente primeiro procura a família, né? Mãe, consegui, pai, né? Ela foi, Cláudia, eu não estou acreditando,
mas eu consegui, eu fui aprovada. E ela disse que pulava Imagina. de emoção, abraçada no instrutor. E isso é um problema que muitos que afeta têm. muito, e muita gente tem esse exato. problema. E que várias vezes tem uns que fazem mais de 10 provas para poder passar. Exatamente. Então, é um caso assim de uma técnica que foi utilizada bem simples dentro Sim. das possibilidades, Mas que ajudou equilibrou ela. muito, que foi assim determinante, né? Foi um divisor de águas para a vida dela ali, né? Porque daí autoconfiança, autoestima, tudo isso melhora, né? Claro. Então esse é um caso assim que eu lembro que é bem significativo. Também teve outro caso que, ao trabalhar com a pessoa, né, na entrevista, quando a gente vai fazer técnicas da medicina chinesa, você tem algumas coisas que te ajudam a fazer um pré-diagnóstico, tá? Então você vê o pulso, que é muito importante. Cada pessoa, o pulso é diferente e, de acordo com o nível de saúde, também tem mudança. A língua, né? A forma, a cor, a umidade, se tem essa burra, que é aquela camada branca, isso tudo direciona, né, para um diagnóstico. E uma determinada pessoa, uma senhora já, de uns 60 anos, me procurou para fazer uma avaliação, né, e fizemos a anamnese, né, e tudo me direcionava para um problema nas gônadas, nos ovários, né? Temperatura do corpo, umidade das mãos, umidade dos pés, né? A língua, a cor, né? da esclerótide dos olhos, né? Tudo levava para aquele direcionamento. E também o problema do meridiano do fígado. E aí eu conversando com ela, disse, mas a senhora está em dia com seus exames médicos, né, seus hormônios. E ela, não, tudo bem, fiz os exames, está tudo bem. Quando é que foi essa última visita no ginecologista, né? E ela, tudo bem. Eu disse, bom, então assim, baseado nisso, vamos trabalhar, vamos usar os pontos energéticos para o fígado, né? Vamos usar para o meridiano do rim, porque são canais energéticos que alimentam, né, dentro dessa linha oriental, levam então os nutrientes, energia para a região de ovários e útero. E fizemos a aplicação de um reiki também, junto, a pessoa saiu muito bem, se sentindo bem, e tocamos a vida, né, tanto ela quanto eu. Passado um mês, uns 40 dias para ser mais precisa, aquela pessoa entra em contato comigo via WhatsApp, que é o meio mais comum de contactarem conosco, né? E ela disse assim, Claudinha, tu nem vai acreditar. E eu disse, acho que eu vou acreditar. Tu acredita que eu tive uma dor, né? Assim, acabei tendo que fazer uma cirurgia e tive que tirar os meus ovários. E eu só? E estou trabalhando para curar, né, com as outras terapias da medicina ocidental, os meus ovários. Eu só. E aí eu disse, e agora, logo depois da cirurgia, venha se recuperar, fazendo o reiki, fazendo uma meditação guiada para direcionar a tua energia para a cura do teu corpo. Ótimo, muito bom. Então, são dois casos, dois exemplos assim, muito, exatamente. Impactantes para a gente também, né, que Gilberto? isso nos traz, que é legal no sentido, né, do profissional, seja o dentista, o fisioterapeuta, ou qualquer um outro, de também sentir essa né, um pré-diagnóstico, mas não daquilo que, por exemplo, assim, em muitos casos que passaram por mim, várias situações que eu falei para os pacientes e para as pacientes, de ir no médico. E aí eu sou incisivo nisso. Quando eu vejo que tem, eu mando, e eu não digo assim, eu mando. Quem sabe vai ao médico. Quem sabe não, vai que tu precisa. Porque se a pessoa é um pré-diabético, e tu não vai procurar a doença não. Tu vai diabético, né? Exatamente, ou isso aí. se está com processo inflamatório. Muita coisa acontece. E aí vão. E isso é importante da nossa parte. Sim, de fazer isso aí. Né? Orientar ao caminho para buscar o médico. Né? É isso mesmo.
Na odontologia, a gente tem muitas pessoas que têm ou a fobia, né? Boa. Que desde a anestesia, né? Que é o grande... a fobia. Depois dos teus casos, vão voltar nessa parte aí. E Vai ser legal. também a gente tem sempre profissionais da odonto, parceiros, né? Porque às vezes o cliente chega lá e ele tem uma crise de pânico. Ixi, ou nossa. então a demora para uma cicatrização de uma extração ou de qualquer procedimento, né? Demora De olhar para muito uma mais, agulha. né? Tem pacientes que congelam olhando para uma agulha. Parece que estão tendo um troço. Né? Exato. Sim, E- tem, né? A Sim, pessoa claro que entra tem. num nível de ansiedade Muito grande. que pode, inclusive, ter uma síncope mesmo, né? Sim, sim. Exatamente. Eu tenho 2 casos bem interessantes, assim, que é interessante relatar, de 2 mulheres. Uma jovem na casa dos 30 e poucos anos, e ela estava com síndrome de pânico e uma depressão bem significativa. E ela foi indicada. Um cliente meu me indicou assim, ó, vai fazer um reiki com o Gilberto, quem sabe ele te ajuda a melhorar. E ela veio fazer uma sessão de reiki a primeira vez, energia praticamente zerada. E ela muito em desequilíbrio. Fizemos uma sessão de reiki, fizemos 2, e foi melhorando. Nós chegamos a fazer sessões de reiki de 3 em 3 dias, pelo estado emocional que ela se encontrava. Ela não saía de casa, ela, para ir nas sessões de reiki, alguém levava ela e ficava esperando, ou ela vinha, entrava na sala, recebia o reiki, entrava no carro, ia embora direto para a garagem da casa dela, para o apartamento, fecha tudo e fica em casa. Quase 1 ano nós fizemos um tratamento. Hoje, de vez em quando ela aparece fazer um reiki. Tá equilibradíssima. Claro que não foi só o reiki, foi a medicina. Também não. Ela teve tratamento com psiquiatra, ela teve acompanhamento psicológico e teve o reiki. E teve o Eu teve o reiki, que é uma energia que ajuda a equilibrou equilibrar. ela também. Exatamente. E uma outra situação, de uma senhora na casa dos 40 e poucos anos, ela foi fazer uma sessão de reiki comigo, e eu sempre costumo fazer uma entrevista prévia, e ao final da sessão, uma conversa um pouco mais reduzida, para saber como é que se sentiu, as reações, até para explicar, a partir da fala, algumas reações que podem acontecer no dia seguinte, né? Porque o reiki pode desculpa, acontecer algumas coisas no dia seguinte. Por exemplo, movimenta muita energia, a urina pode mudar de cor, né? Porque está expurgando elementos. Fica mais escura? Então, se expurga, Fica mais escura? fica mais escura, porque ela está expurgando energias negativas. As fezes podem mudar também no ciclo do dia seguinte, né? Que são reações naturais de expurgo de situações. E essa senhora, ela falou pouco na entrevista, mas muito pouco, e não falou nada no final. Ele disse assim, eu não quero conversar, mas marca para mim semana que vem. Depois da sessão? Depois da sessão. Eu não quero conversar, mas marca semana que vem, mesmo dia, mesmo horário de semana. Tá. Semana seguinte estava lá. Na 4ª sessão ela resolveu falar. Ela me disse assim, a primeira sessão eu estava muito desconfortável. A segunda melhorou o desconforto. A terceira ficou bom. Hoje eu descobri por que eu estou aqui. Porque eu preciso cuidar do meu emocional. E eu comecei a visualizar situações que aconteceram comigo no passado, durante a sessão de reiki. E daí nós fizemos um tratamento durante alguns meses, e a cada sessão ela identificava situações, ela foi identificando. E é muito interessante isso, porque a pessoa está lá entregue à energia, recebendo um dos sistemas de reiki sendo trabalhado com a pessoa, e não é eu que escolho o sistema que eu vou trabalhar, eu trabalho com 5 sistemas de reiki simultaneamente. E a pessoa vai receber o que ela precisa. Os 5 estão à disposição. Quais são os 5? 5. É o Sui tradicional, o Reibon Reiki, que trabalha o Marayana Sage, o Animal Reiki, que trabalha o tutor o humano e não humano, o Sui Holy Fire e o Karuna Reiki. São 5 sistemas que unidos vão trabalhando com a energia da pessoa. E assim são outras situações. Por exemplo, questões de ansiedade. Existe dentro do Karuna Reiki um processo específico para trabalhar a ansiedade. E eu tenho uns casos que eu estou trabalhando agora, de jovens. Como a Cláudia falou, os jovens hoje, a doença do jovem é a ansiedade. Exato.
Exatamente. Qualquer coisa é ansiedade. É o mal do estresse de século. prova, estresse de escola, estresse de família, ansiedade. E interessante que no Karuna Reiki existe um método que nós trabalhamos processos específicos. Vou trabalhar ansiedade, vou trabalhar depressão, reconexão, vidas passadas. Então são processos que você vai trabalhando com tranquilidade. E interessante que nesses 2 casos que eu citei, né, o Reiki funcionou muito bem. Por quê? A pessoa aceitou. Eu quero estar aqui para conectar-me com essa energia. E se conecta com a energia e flui. Tu falaste no início sobre situações envolvendo a parte de cardio, neuro... Cardio, neuro, oncologia, ginecologia e psiquiatria. Tá. Que seria trabalhar individualmente. Trabalhar o Reiki aliado a essas atividades médicas. Por exemplo, hoje, neste momento, eu estou tratando de uma senhora que ela teve câncer de mama e ela começou a receber Reiki um pouco antes do diagnóstico. Ela se tornou minha cliente um pouco antes e daí, no decorrer, ela teve o diagnóstico do câncer. Ela vem recebendo Reiki desde o dia antes que ela detectou, mas quando detectou nós começamos a trabalhar mais especificamente. No dia da cirurgia, eu não consegui ir ao bloco cirúrgico para aplicar o Reiki nela, que é um dos projetos que está muito sendo trabalhado, mas enquanto ela estava na cirurgia, eu estava enviando o Reiki à distância para ela. E ela vem fazendo o Reiki agora, pós. E eu tive outras situações, câncer de garganta, cliente que com câncer de garganta, receberam Reiki durante o durante a cirurgia, durante a quimioterapia. O que o Reiki proporciona nestes momentos? A redução dos efeitos colaterais. E é uma energia que realmente, assim, Douglas e Cláudia, a pessoa predisposta a receber essa energia, ter fé neste processo terapêutico, faz a mudança. Com certeza. E nós temos um exemplo, tem um livro chamado Reiki Médico, do médico americano, que na clínica dele, o paciente, ao chegar na clínica para o primeiro exame de saúde, CA de mama homem e mulher, ele entra num tratamento de Reiki. E ele recebe durante a cirurgia, equipe de reikianos no bloco cirúrgico, atendendo, e daí desmistifica aquilo que muitas vezes se fala, o Reiki, a pessoa tem sangramento, não pode aplicar Reiki porque vai aumentar o sangramento. Não, vai reduzir inclusive. Cirurgia, a pessoa sofrendo uma cirurgia, recebendo Reiki. Pós-cirurgia, tratamentos complementares, rádio, químio e outros, a pessoa continua recebendo Reiki. E o objetivo de tudo isso é reduzir os efeitos colaterais. E ajudar a acelerar o processo de autocura. Porque com a nossa energia equilibrada, nós nos autocuramos. E a autocura só vem com equilíbrio. Exato, exatamente. Aliás, esse equilíbrio de pré e trans e pós-operatório, com a influência das terapias que vocês fazem, e tantos outros também, é importante porque no momento que o paciente ele vai já preparado, a situação dele, até mesmo depressão arterial, ansiedade, baixa. Então, ela fica muito mais receptiva. E o pós-tratamento, também pela questão da cicatrização. Exatamente. Onde as células estão mais tranquilas também para exercer essa função de cicatrização. De frequência de vibração, né? As doenças vibram em determinados comprimentos de onda, vamos dizer assim, né? E a cura vibra noutra, né? Então, quando a gente tem pensamentos muito negativos, depressivos, até mesmo alguma ideação suicida, a vibração baixa e que se equipara à vibração das doenças. O câncer, é uma doença que tem uma vibração muito baixa. Bem então, lembrado. existe uma escala. Exato. E o câncer é um dos pontos ali, tuberculose e outras doenças. Então, você faz a avaliação da vibração e complementa com a técnica para fazer com que aquela pessoa suba a sua vibração, se aproximando mais da saúde. Exatamente, é bem isso. Gente,
Passa rápido, né? Passa rápido. Gente, 1 hora já. Nossa. Muito praticamente rápido. encerrando, e o que nós conversamos aqui e o que vocês colocaram a respeito, e claro, tem muito mais, né? Tem bastante mais. Tem muito mais, mas nós vamos ter outras, com certeza, outras vezes para falar disso no Cast Doctor, que a intenção do Cast Doctor é isso, é falar a respeito de todas as terapias e também de de toda a área da saúde, né? E trocar essas informações. Exato. Onde quem está nos escutando ou quem está nos assistindo, eles percebam que nós temos um leque muito grande de recursos dentro da própria saúde. Exatamente. Com terapias milenares, né? Com situações que já se passou por muito tempo e não volta mais. Não, exatamente. Estão consagradas, e que a gente tem que saber que equilíbrio é mente, é corpo e é espírito. Senão não tem. Eu quero que vocês agora, né, no Fala Doctor, eu digo que deixe uma mensagem, né? Isso. Mas que coloque algo para quem está nos vendo e nos escutando a respeito disso, né? Um pouco a Cláudia, um pouco o Gilberto, e eu faço o encerramento. Legal. Então, o que eu gostaria de falar é que existem várias terapias, né? Cada uma com um arcabouço imenso de benefícios, né, que traz. Nós estamos com um projeto novo que estamos lançando agora. Vamos fazer um evento, inclusive, dentro do Outubro Rosa, que é trazer a possibilidade da experienciação da dança circular. Olha. A dança circular também tem o histórico milenar, né? As cantigas de roda, né? Tem muita história, né? E nós vamos estar lançando agora, ainda este mês, a possibilidade de vamos fazer um evento gratuito, solidário, lá na clínica, não sei se eu posso dizer. Pode ser, pode falar. Na clínica Calis, lá na Tuiuti, perto da esquina com a Benjamin Constante. Então, estamos convidando as pessoas, né, para participar, conhecer. O que essa dança circular faz? É uma conexão maravilhosa, né? Consciência corporal, a música, a alegria, a conexão com o universo. Então, é uma porta de entrada também para as pessoas conhecerem este mundo das terapias complementares, holísticas, se conectar. As pessoas hoje precisam, para a sua saúde, acalmar, respirar, né? Olhar para a natureza, ser grato, né? Confiar na divindade que existe em cada criatura viva. E essa dança circular, assim como outras terapias, quer aproximar as pessoas, então, dessa conectividade. Além, obviamente, de ser uma atividade integrativa, né, alegre, né? Então, estamos convidando, tá? É só acompanhar as nossas redes sociais que vamos estar divulgando. Esse primeiro evento vai ser, então, gratuito, uma celebração pela saúde, dentro dos cuidados, então, vinculados através da campanha do Outubro Rosa, e uma oportunidade assim maravilhosa para conhecer e sentir toda essa energia que pode circular através, né, do toque da mão, da música, e conhecer, entrar em contato com essa vibração maravilhosa do universo. Coisa boa. Quero deixar uma mensagem no seguinte sentido. O Reiki não é só toque de mão do terapeuta. O Reiki tem uma série de situações que podem ser realizadas a partir de uma sessão de Reiki. Um exemplo, hoje pela manhã, eu fui a uma empresa fazer uma experiência de Reiki do sistema Holy Fire com a equipe da empresa. Reunimos as pessoas, 50 minutos, fiz uma experiência de Reiki, relaxamento para todas as pessoas, equilíbrio, para começar bem a semana dessa turma. Então o Reiki oferece muitas possibilidades de curar, autocurar, mente, espírito, corpo, mental, emocional, físico e espiritual. Já dizia Mikao Usui, o Reiki é um convite à felicidade. Aceite receber este convite para a felicidade. Receba sessões de Reiki ou aprenda a ser um praticante de Reiki. E no Espaço Conexão Reiki, nós temos isso. Temos sessões de Reiki individuais, sessões de Reiki coletivas, experiências de Reiki, treinamentos de nível 1, nível 2, mestrado de Reiki, para que as pessoas que sentirem-se convidadas a conhecer essa energia, venham receber sessões de Reiki. E as que se interessarem em aprender
tem a escola que ensina. Então esse é o nosso objetivo, trazer o Reiki cada vez mais como uma técnica terapêutica aliada à medicina, a outras técnicas terapêuticas, para que as pessoas sintam a felicidade de receber essa energia. Muito bacana. Cláudia, Gilberto, muito obrigado por estarem aqui conosco, né, no Cast Doctor. E encerramos mais um Cast Doctor. Foi um prazer. E lembrando, e isso vocês também estão juntos. Sigam nossas redes sociais, dos profissionais que vêm aqui, sigam o Fala Doctor. Quanto mais seguir o Fala Doctor, e falem para o parente, falem para um amigo, porque aqui no Fala Doctor, seja no Cast Doctor ou no Fala Doctor, só tem informações de saúde, qualidade e bem-estar. Então, gente, aproveite. Isso que nós estamos passando aqui é para o bem de todos. Então, muito obrigado. Gratidão pelo convite. E a você também. Até uma próxima.